Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a variabilidade de experiências práticas para aprendizagem de habilidades motoras. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, em relação à variabilidade da prática, né? Ela se refere à variabilidade de movimento e das características do contexto que o aprendiz vivencia durante a prática de uma habilidade. Ela tem como benefício a capacidade de adaptação do praticante. É importante destacar que quando as condições reguladoras variarem de um contexto de desempenho para outra, as condições da prática poderão fornecer oportunidades para o aprendiz vivenciar essas características. Aqui eu trago um exemplo, né, de uma habilidade fechada. Por exemplo, aí o lance livre no basquete. As condições reguladoras do contexto que permanecem constantes, né? A altura da cesta não muda, a distância da cesta e as características da bola. E as condições não reguladoras do contexto que podem variar são o número de lances livres, a importância da ocorrência para o placar do jogo, o barulho da torcida e o tempo do jogo. Então, as condições de prática, elas devem incorporar o maior número de condições não reguladoras do contexto para se ajustar aí às condições que os jogadores poderão enfrentar num jogo. Agora, em relação, né, às condições de prática para habilidades fechadas, elas apresentam condições reguladoras estáveis e relativamente previsíveis. As condições não reguladoras provavelmente serão novas. A prática ela deve seguir sempre as mesmas condições. E o professor ele deve manter constante as características reguladoras, enquanto varia as características não reguladoras durante a prática. Então, ele vai manter aí essa constância, né, das características reguladoras e variar as características não reguladoras. E para habilidades abertas, então as condições de prática para essas habilidades. É importante ter em mente que cada desempenho é único. É importante englobar experiências com características reguladoras que serão alteradas de uma tentativa para outra. E criar aí situações que levem o praticante, o aprendiz a diferentes tomadas de decisão, visando aí a transferência de habilidades semelhantes. Então, interferência contextual. Os cientistas, eles comprovaram que quando se pratica uma habilidade com inúmeras interferências contextuais, por exemplo, distância, sacar em pontos diferentes, conduzir uma prática aleatória, o aprendiz ele responde melhor quando submetido aí a testes de retenção e de transferência, do que quando as atividades são organizadas em blocos contendo uma baixa interferência contextual. Agora, diferenciando uma prática maciça e uma prática distribuída. Ela se refere à definição do tempo que vai ser dedicado para a prática de uma habilidade e a forma de sua utilização. Então, na prática, a ausência de intervalos entre as tentativas é caracterizada pela prática maciça e a presença de intervalos pela prática distribuída. Então, a prática maciça, né? Ela se caracteriza por ter um menor número de sessões, porém com uma duração mais longa. Um exemplo, né? Ensinar o saque no voleibol em 2 aulas de 2 horas cada, uma vez por semana. A prática distribuída, ela por sua vez apresenta maior número de sessões com durações mais curtas. Por exemplo, ensinar o saque no voleibol em 4 aulas de 1 hora cada, 2 vezes por semana.
tá? É importante destacar que tanto a prática maciça quanto a prática distribuída, ela atribui aí a mesma duração. O que vai diferenciar é a forma aí de condução desse processo. A sugestão aí das pesquisas, elas apontam, né, para a adoção das práticas distribuídas, isso é, com sessões mais curtas e um intervalo entre elas. Porém, né, a prática maciça, né, também tem sua importância, embora prejudique o desempenho, ela contribui para a aprendizagem também. Então, as pesquisas mostram que para a aprendizagem de habilidades contínuas, como nadar, correr, andar de bicicleta, é interessante uma prática distribuída. E para habilidades discretas, né, aquela que tem o início e fim bem definido e que tem curta duração, por exemplo, levantar a bola no voleibol, rebater uma bola de tênis, sugere-se aí uma prática maciça para esse tipo de habilidade. Agora, sobre a superaprendizagem. O que é isso? Ela pode ser definida como sendo práticas adicionais depois do sujeito já ter aprendido a habilidade. E ela auxilia aí na fixação, mas pode apresentar retornos decrescentes, fazendo com que o tempo gasto com a prática adicional não seja equivalente ao tempo ganho. Tá? E a superaprendizagem, ela é mais eficiente para habilidades motoras que serão utilizadas somente em um certo período. Agora, em relação à prática de habilidades no todo ou em partes, a decisão aí por um ou para o outro método está ligado, né, relacionada com o grau de complexidade e organização da habilidade. Sendo que a complexidade é o número de partes ou de componentes de uma habilidade, bem como o processamento de informação que a tarefa solicita. A organização, então, de uma habilidade se refere aí à relação entre os componentes da habilidade. Quando as partes elas foram muito interdependentes, quando o desempenho de uma parte depende do desempenho da parte anterior, né? Então, a habilidade contém um alto grau de organização. Então, é importante eu avaliar o grau de complexidade e de organização de uma habilidade e determinar como essas duas características se relacionam. Isso ajuda o professor a decidir se deve utilizar a prática como um todo ou em partes. Se a habilidade, por exemplo, for de baixa complexidade e de baixa organização, a prática da habilidade como um todo será a melhor escolha. Isso quer dizer que as pessoas aprendem mais eficientemente habilidades relativamente simples, em que os componentes estão relacionados. Um exemplo aí, dar uma tacada numa bola de golfe. Por outro lado, as pessoas aprendem habilidades altamente complexas e de baixa organização com mais eficiência, utilizando aí o método de prática em partes. Por exemplo, né, trocar as marchas de um carro. E para determinar, né, efetivamente qual dessas combinações de complexidade e organização descreve uma determinada habilidade, é preciso antes analisar essa habilidade. E essa análise ela deve concentrar aí na identificação das partes que compõem a habilidade e na definição de até que ponto essas partes são interdependentes. Então, a utilização do todo. O aluno ele executa a habilidade na sua íntegra, vivenciando simultaneamente toda a organização, todo o movimento daquela habilidade. E a utilização das partes é um método aí que constitui na divisão do movimento ou habilidades em partes que serão vivenciadas e treinadas separadamente para posteriormente juntar no todo novamente. Então, sobre a prática de partes de uma habilidade, eu posso ter o fracionamento, que consiste em praticar separadamente os componentes de uma habilidade como um todo. Então, eu vou dividir aquela habilidade em partes.
A segmentação, que envolve a separação da habilidade em partes e na prática dessas partes, de modo que depois de praticar uma parte, o aprendiz pratica junto com as partes seguintes e aí por diante. Então, por exemplo, eu dividi a habilidade em partes e o aprendiz, ele aprende a primeira parte, depois ele aprende a primeira com a segunda, depois a primeira, a segunda, junto com a terceira e assim por diante. E a simplificação é o método, né, que na verdade é uma variação da estratégia de prática como um todo e envolve aí a redução da dificuldade da habilidade como um todo ou de diferentes partes aí da habilidade. Quais as formas, então, de eu reduzir essas dificuldades? Quando uma pessoa ela está aprendendo uma habilidade de manipulação de objetos, uma forma de simplificar a aprendizagem da habilidade é através da redução da dificuldade dos objetos. Para habilidades, né, que têm características rítmicas distintas, fornecer aí o acompanhamento auditivo que fornece o ritmo adequado funciona bem e facilita aí a aprendizagem. Outra alternativa, né, é a redução da velocidade daquela habilidade. Então, ele realizar aquela habilidade como se fosse em câmera lenta. Eu tenho que ter cuidado com a utilização, né, da mímica como método de simplificação, tá? Para que o aluno ele consiga realmente visualizar aí essa habilidade. Em relação agora à prática mental, ela se refere à recapitulação cognitiva de uma habilidade física na ausência de movimentos físicos explícitos, tá? É sinônimo, né, de recapitulação mental e cognitiva ativa de uma habilidade em que a pessoa está imaginando uma habilidade ou parte dela. E é importante destacar que tem-se comprovação científica que a prática mental ela proporciona uma estratégia eficiente para a aquisição de uma habilidade motora, um caminho aí para a preparação de um desempenho, tá? Porém, a prática física ela é mais eficiente do que a prática mental. Mas se eu for levar em consideração que é melhor, então, manter alguma prática mental do que a ausência total de prática. Então, para aquele indivíduo que não está podendo ter a prática física, eu tenho que manter a mental. E também, além disso, um resultado ainda mais importante é a possibilidade, né, de combinar a prática física com a prática mental. Também é uma estratégia interessante. Aqui é proposto 5 passos, né, como estratégia geral de aprendizagem utilizando-se da prática mental. São elas. Envolve a preparação física, mental e emocional, né, do indivíduo que vai fazer a prática mental. Ele consiste em imaginar mentalmente aí o desempenho da ação, tanto visual como sinestesicamente, então como a sensação corporal. Envolve, né, a concentração intensiva somente em pistas relevantes e relacionadas com a ação. E se refere aí à execução da ação, né? Posteriormente, o indivíduo faz ainda uma avaliação do resultado do desempenho dele. Então, esses 5 passos em conjunto aí constitui a aprendizagem utilizando esse tipo de prática mental. Agora, prática em blocos e prática randômica, né? A prática em blocos é uma sequência prática na qual os indivíduos treinam repetidamente a mesma tarefa. Por exemplo, vista durante, né, exercícios educativos com indivíduos tentando o mesmo movimento várias vezes. Isso vai permitir aí o aprendiz tempo ininterrupto, né, para se concentrar no desempenho de cada tarefa de forma que ele possa gravar, refinar e, se necessário ainda, corrigir uma habilidade antes de partir para a seguinte. E a prática randômica? Ela se refere aí, gente, à sequência prática na qual os indivíduos realizam uma variedade de diferentes tarefas sem ordem específica, assim evitando ou minimizando repetições consecutivas de qualquer tarefa única. Então, por exemplo, repetições não consecutivas de diversos movimentos,
tá? E apesar da prática em blocos produzir uma melhor performance do que essa prática randômica durante, né, o treinamento inicial, quando a performance ela é comparada mais tarde com testes de retenção, essa prática ela produz melhor aprendizagem, essa prática randômica, do que a prática em blocos, tá? Então, o paradoxo aí da escala de prática em blocos é que produz desempenhos eficientes durante o treinamento inicial, mas não cria uma aprendizagem duradoura, que é o que a gente busca, né, a longo prazo. Os indivíduos obtêm boa performance porque estão praticando em um ambiente que é muito estável e previsível. Então, aqui eu trago uma tabela que traz as características de uma habilidade que pode ser diferente do contexto-alvo e na prática em blocos, tá? Então, contexto-alvo, ele é precedida por condições variadas habituais, tá? E a prática em blocos, ela não é precedida aí por condições variadas habituais. O contexto-alvo, ele requer a geração de uma solução a cada primeira tentativa, e a prática em bloco só requer a geração de uma solução apenas na tentativa. O contexto-alvo ele permite apenas uma chance para o sucesso, enquanto a prática em blocos permite muitas chances para o sucesso. No contexto-alvo, o mesmo movimento não é repetido em tentativas sucessivas, e a prática em blocos, né? Esse movimento ele é repetido em tentativas sucessivas. As correções no contexto-alvo não são permitidas na tentativa seguinte, enquanto na prática em blocos as condições são permitidas na tentativa seguinte. Isso aqui é para a gente ver, né, a discrepância em relação à prática em blocos em relação ao contexto-alvo, né, que é executado esse movimento. Então, aqui, progressão gradual da prática em blocos para a prática randômica para a habilidade do vôlei. Como seria uma prática aí, né, em blocos? Seria, né, eu ficar treinando cortada, né, durante um tempo, para só depois eu passar, por exemplo, para o bloqueio, para só depois eu passar para o passe. Enquanto a prática randômica seria alternado, né? Cortada, passe, bloqueio, cortada. Então, eu tô a todo momento aí mesclando aquela habilidade que eu tô treinando. A mescla aí da prática em blocos e da prática randômica seria, por exemplo, cortada, bloqueio, passe. Em vez de só ficar esse tempo todo realizando a cortada, né? Depois, a mescla também embaixo e assim por diante, tá? E a randômica é quando eu realmente, né, tenho toda hora eu tô mudando aquela habilidade que eu tô executando. Agora, em relação prática constante e prática variada. A prática constante é uma sequência prática na qual os indivíduos treinam apenas uma variação de uma dada classe de tarefas durante uma sessão. A prática variada seria uma sequência prática na qual os indivíduos praticam um número de variações de uma dada classe de tarefas durante uma sessão, também chamado aí de prática variável. Um exemplo: chute curto, chute médio, chute longo. Tá? Eu tô variando, né, aquela tarefa, curto, médio e longo. Então, os indivíduos, eles adquirem esquemas de movimento quando praticam, e a prática variada, ela melhora o desenvolvimento desses esquemas. A prática, né, variada, ela aumenta aí a flexibilidade ou adaptabilidade da produção do movimento, permitindo aí que os indivíduos apliquem o que aprenderam durante a prática variada para performance de ações semelhantes que não tentaram de modo específico anteriormente. Só uma observação, né? O esquema aqui, ele se refere, né, ao conjunto de regras relacionando os vários resultados das ações de um indivíduo com os valores de parâmetro que o indivíduo escolhe, a fim aí de produzir aqueles resultados. Então, prática randômica em blocos versus prática variada e constante. A
A prática randômica e a prática em blocos, ela envolve o treinamento de várias tarefas distintas. Por exemplo, lançar, chutar e receber. A principal diferença entre a prática randômica para a prática em blocos é a ordem na qual os indivíduos treinam essa tarefa, né? Que a prática randômica, né? Ela vai diversificar essa ordem, né? Enquanto a prática em blocos eu fico executando durante um longo tempo. A prática variada e a prática constante, elas envolvem o treinamento de diferentes números de variações de uma mesma habilidade. Um exemplo, chutar, tá? Enquanto a prática variada, né? Eu vou treinar o chute mais curto, chute médio, chute longo, né? A prática constante aí, os indivíduos eles treinam apenas uma variação, tá? E tanto a prática randômica quanto a prática variada, elas são benéficas aos aprendizes, porque a prática randômica ela oportuniza ganhos na aprendizagem devido ao esquecimento de tentativa por tentativa das soluções de tarefa, para o desenvolvimento aí de representações mais significativas e distintas das diferentes tarefas na memória. A prática variada, ela produz ganhos, pois promove o desenvolvimento de um conjunto de regras para mover, o que vai permitir que os indivíduos determinem os valores de parâmetro, né? Por exemplo, curto, médio e longo, necessários aí para produzir variações daquele movimento, tá? Então, aqui foi as referências utilizadas para montar essa aula. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar mensagem e nos vemos na próxima. Muito obrigada!